Bem-vindos a mais um programa Viva Bem comigo, Márcio Atala. E o que temos no programa de hoje? Quer economizar calorias e continuar comendo bem? Faça pequenas trocas. Confira no Isso por Aquilo. Depois de bater um primeiro papo com André Alba do Pânico, vamos fazer um check-up e ver de perto como anda a saúde dele. E quem será o desafiado da semana? Será que ele vai conseguir bater o tempo do Duda Nagli no desafio dos 150? E os caçadores de mito querem saber: ovo faz mal para o colesterol? Você sabia que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Vem entender o que está acontecendo no nosso Papo Saudável com o psiquiatra Dr. Fernando Fernandes. Eu começo agora o nosso Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Jantar italiano regado a massa. Tem gente que fica com os pelos arrepiados só de pensar em comer massa, ainda mais à noite. Mas vamos lá, verdades sejam ditas. Um prato de macarrão cozido, só na água e sal, tem cerca de 200 calorias e 0 de gordura. Mas é muito sem graça, não? Então, vamos de molho branco, com creme de leite. O pratinho de massa vira pratão. Fica com cerca de 400 calorias e 1 grama de gordura saturada. Mas se você trocar o molho branco pelo molho de tomate, já ficou pratinho de novo. 280 calorias. Nessa brincadeira de cortar algumas calorias a mais, a gente consegue, aos poucos, tirar o sobrepeso na balança. Se você quer emagrecer sem fazer grandes dietas, basta trocar isso por aquilo de vez em quando, que faz uma baita diferença. Vamos começar a acompanhar a rotina do André Alba e ver o que ele pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Hoje, já temos exames a serem feitos. Um check-up é importante como um pontapé inicial. Preparado para mudar hábitos? Preparado. Vou me esforçar bastante. Sei que é difícil, mas vamos tentar fazer o melhor aqui. Você sabe que mudar hábito é muito difícil. É mais fácil você criar uma crença do que mudar um hábito, né? Eu acredito que segunda-feira eu começo, mas efetivamente criar um hábito não é fácil. É aquele pessoal que paga a academia 6 meses adiantado, né? Pra ter aquela... Exato. Se esforçar, né? Mas assim, eu sou um cara disciplinado. Quando eu decido fazer um negócio, eu consigo finalizar. Eu sempre finalizo o que eu começo. Porque tem gente que para na metade e tudo mais. Mas... E ainda é para um bem maior, né? Para a saúde, não é uma simples questão. Então, se é para melhorar a saúde... Um hábito, ele tem um tempo mínimo ali de 90 dias para a gente adquirir. Em 90 dias, para aquilo se tornar algo automático, não significa que a pessoa vai amar de paixão, mas para o cérebro não ter que decidir mais se eu vou fazer ou não, em 90 dias você teria que repetir uma tarefa ali cerca de 70 vezes. Então, quando a gente propõe alguma mudança para criar um hábito, a primeira coisa que eu faço é conversar com a pessoa para que seja alguma coisa muito simples e fácil de ser repetida todos os dias. Não adianta eu chegar aqui para você e falar: olha, Alba, vai fazer bem para a sua saúde, você vai fazer 5 quilômetros todo dia correndo. Pô, que horário que eu vou fazer isso? Quer dizer, teria que ter uma alteração muito grande no seu estilo de vida. Por isso que eu quero negociar aqui coisas bem fáceis que não mudem a sua rotina. Não, perfeito, vamos embora. Lá atrás, eu tinha proposto um desafio que funcionou aqui e que eu quero repetir com você, que é subir escadas. Eu lembro, o Emílio comentou sobre isso. De subir, de chegar aqui na rádio, ao invés de usar o elevador, sobe a escada e desce. Só subir tá valendo, quer dizer, você grava no 20º andar. Primeiro eu vou pro 14º, depois a gente vai pro 20º. Tá, então é isso, não vai dar mais do que 7, 8 minutos isso. Então não vai ter que comprar equipamento, não vai ter que ir para uma academia, mas isso faz muita diferença. Então a primeira meta aí é segunda a sexta subir ali de 14 a 20
andares de escada. O Emílio comentou sobre isso, falou que funcionou bastante com ele. Funcionou muito. Mas assim, eu moro no 10º. Lá em casa também eu faço isso. Pô, seria sensacional. Então beleza. Porque assim, eu lembro muito que a primeira vez que ele subiu, ele demorou uns 10 minutos. E em questão de 3 semanas ele já subia na metade do tempo. E aí ele começou a agregar mais andares. Então você pode fazer a mesma coisa. Começo aqui, à medida que eu estou ficando mais confortável com isso, vou subir os de casa também. Então, acumular andares, fechou? Fechado. Esse é tranquilo. Não, isso é tranquilo. Muito se fala do comportamento sedentário. O que é o comportamento sedentário? É o tempo que eu passo sentado ao longo do dia, o tempo que eu passo deitado, enfim. Então existe uma série de recomendações para a gente quebrar esse tempo sedentário. O tempo sedentário, às vezes, ele acaba sendo muito prejudicial para a nossa saúde. Então, o que eu quero combinar com você? Principalmente por conta do seu trabalho, tem que assistir muito filme, muitas vezes você tem que ficar lá, né, apresentando e tal, fica muito tempo sentado. Nunca ficar mais do que 2 horas na posição sentado. Então, se percebeu que está 2 horas sentado, levanta, vai beber água, vai ao banheiro, mas fica pelo menos 5 a 10 minutos em movimento ali, nem que seja só em pé. Mas 1, 2 vezes de manhã, 1, 2 vezes à tarde, quebrar esse tempo sedentário. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Parte da atividade física foi mole. Foi tranquilo. Agora tá de boa. Tem a parte da alimentação. Essa que é a difícil. Essa que é a difícil. Essa é difícil. Café da manhã, almoço e jantar. Tá? Nas Certo. 3 refeições, uma fonte de fibra. Ou fruta, ou legume, ou verdura, ou cereal integral. O que é um cereal integral? Sei lá, uma aveia, uma chia. A minha esposa, ela é muito preocupada com essa minha parte e ela tá fazendo exatamente isso. Ela prepara uma fruta de manhã, que ela acorda mais cedo do que eu. Ela prepara uma fruta. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, comi um melãozinho antes de vir. Por quê? Quando você consome mais fibras, você está melhorando o controle do colesterol, da glicemia, você está melhorando as boas bactérias do intestino, isso melhora o seu sistema imunológico. Então, todas as refeições a gente vai ter uma fonte de fibra. Café da manhã, almoço e jantar. Fechou? E qual que seria a fonte de fibra no almoço e no jantar? Pode ser uma salada, pode ser legume, pode ser mesmo fruta. Então, isso que é legal, né? Então, eu fui almoçar, não estava muito afim de salada, mas então na sobremesa eu fui ali no abacaxi. Legal. Eu comi uma bela salada, você não precisa ter uma sobremesa de fruta, por exemplo. Mesma coisa no jantar, sempre escolher ou fruta, ou legume, ou verdura, ou os dois. Tá bom. Mas ter sempre uma fonte de fibra vai ser importante. A segunda regrinha da alimentação, talvez essa seja a mais complicada, não importa o seu padrão alimentar e o que você está comendo. Tentar diminuir 5 a 10% o tamanho da porção. Então, se o seu filé de frango é desse tamanho, vai ser desse tamanho 5% a menos. Se o prato de arroz e feijão, eu brinco que é pagar o dízimo da alimentação. Porque quando você faz uma mudança muito grande de alimentação, a tendência é que seu corpo, num primeiro momento, aceite, mas você vai ficar com muita fome, ele vai lutar contra, ele tem mecanismos ali para você voltar para o padrão antigo. Quando você faz uma pequena mudança, 5, 10%, você não vai ficar com fome, e isso repetidamente vai fazer uma diferença ali para quem está consumindo sempre um pouco a mais do que gastando. Beleza. Fechou? Fechou. Então, fibras, porção 5 a 10% menor, escada, quebrar tempo sedentário. E agora a quinta regrinha, que essa é a mais difícil para você. Qual que é a quinta? Porque sabe que o sono ele é fundamental. Ah, sim. O sono ele é fundamental. Sim. Então você vai no médico de sono, o cara vai falar, você tem que fazer atividade física. Aí você vai falar, amigo, já estou subindo escada. Maravilhoso. Ele vai falar, legal. Só que tem uma outra coisa que influencia na qualidade do sono. Tem algumas coisas. Mas uma delas é tempo de tela muito próximo à hora de dormir. Ah, sim. Celular na cara. Então, será que a gente consegue, inicialmente 15 minutos, até 30 minutos antes de dormir, excluir o celular?
Consegue, eu tenho o costume assim de, antes de dormir, como tem o canal com o meu irmão, a gente tem que assistir bastante coisa. Antes de dormir eu pego uma série ou um filme pra assistir e durmo. Boa. Não fico com o celular na cara. Na cara, boa. Nessa parte não. E seu sono é bom? Olha, ele melhorou bastante, mas eu tô dormindo bem. E como que é o seu consumo de café ao longo do dia? Não tomo café. Não tomo café porque o café, ele me dá ansiedade. Exato. Então eu não tomo. Também nunca fui muito fã, assim, de café. Então não tomo café. Então beleza. Ó, para começar tá muito fácil, pode começar com as escadas já amanhã, vamos pensar que em 90 dias, pelo menos 70 e poucos, a gente vai subir escadas, vai ter porções menores, vai comer fibra, você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Fechadíssimo, amanhã eu já começo a escadaria. Bom, então amanhã se começa a escadaria. Sim. E hoje a gente vai fazer uns exames para ver como tá a saúde do álcool. Desafio do Atala. Você que está assistindo, já tentou fazer? Se tentou, conseguiu? Manda pra gente. Se não conseguiu, então bora torcer pro Eric Surita. Ele é o nosso desafiado da semana. Eric, o negócio é o seguinte, você tem que fazer 100 flexões de braços e 50 barras, mas no menor tempo possível. O Duda Nagli foi o primeiro a encarar o desafio e ele conseguiu completar em 9 minutos e 54 segundos. E aí, Eric, vai encarar? Fala, Márcio Atala, Eric Surita aqui. O desafio está aceito. Eu vou bater o tempo do Duda Nagli, vocês vão acompanhar agora. Foram 10 e 20. Vou fazer 5 séries fazendo essa estratégia, né? Vamos ver se vai dar certo. E vamos embora, vou bater esse tempo. Duas séries feitas. Vamos embora. Vou alternar a pegada da barra. Não sei se foi uma boa ideia, mas vamos embora. Séries feitas, fazendo a seguinte estratégia: 10 barras, 20 flexões, até bater aqui o desafio. Só falta uma série. Tô com uma folga boa. 5 minutos e 50, vamos pra última. Quero ver como é que eu vou acordar amanhã, né? Obrigado, Atala, obrigado. Acabei. Treino superiores completo, hein? Falei pro Atala, hoje era meu dia off, mas estamos aqui, o desafio tá feito. Quero ver quem vai ser o próximo a bater meu tempo. Vou desafiar um novo apresentador do Morning Show, André Marinho. Vamos ver se ele é capaz de bater meu tempo aqui. Boa, Eric, agora você tá no nosso ranking. A caça aos mitos não pode parar. Navega pela internet a notícia que o ovo aumenta o colesterol. E agora, será que é verdade? É mito.
O ovo não aumenta o colesterol e, portanto, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Comer de 2 a 3 ovos por dia melhoram inclusive o HDL, que é o colesterol bom. O ovo é uma excelente fonte de proteína e colina e ainda tem uma série de vitaminas, minerais e carotenoides, que é um super antioxidante. Não se esqueça que a maior parte do colesterol é produzida pelo próprio corpo. Então, se você deseja baixar o LDL, que é o colesterol ruim, vale a pena diminuir o consumo de gordura saturada e gordura trans e aumentar o consumo de fibras em suas refeições. E não se esqueça, faça atividade física. Hoje o meu convidado é um psiquiatra, o Dr. Fernando Fernandes. E por que eu tenho um psiquiatra como convidado? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muito bem-vindo, e é isso mesmo, doutor Fernando? Parece que houve dados que trouxeram essa informação, né, que realmente a ansiedade é um sentimento muito prevalente no brasileiro, né? Agora, ansiedade é um sentimento, se ela está ligada a um transtorno ou não, aí a gente precisa avaliar melhor. Então, a primeira pergunta, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento com valência negativa. Por que eu tomo esse cuidado de dizer valência negativa? Porque é um sentimento desconfortável, mas não necessariamente ele tem uma função negativa para a gente. Então a ansiedade é um sentimento que nos prepara para uma ameaça que está na nossa frente ou uma expectativa de ameaça ou perda no futuro. Nesse sentido, ela é muito bem-vinda, é algo fisiológico. Eu diria que não passa um dia que a gente não sinta ansiedade em algum grau, em algum momento. E isso aí nos motiva a lidar com aquela adversidade, seja real ou imaginada, né? Eu posso estar ansioso por um jantar, um almoço de negócio, um jogo. Essa ansiedade não necessariamente é negativa. Não, aliás, há estudos que mostram até que um determinado nível de ansiedade, dependendo da tarefa que você tem que desempenhar, ela é muito bem-vinda. E abaixo daquele nível de ansiedade, muitas vezes até cai o rendimento. Então, acho que um primeiro recado que tem que se deixar é que a ansiedade ela não é um sentimento negativo, ela é desconfortável, mas não necessariamente negativo. Agora, quando ela é muito exagerada ou ela está te causando incapacidade, está prejudicando o teu desempenho, aí tem alguma coisa errada, né? Lá na faculdade, a gente aprendia uma coisa de nível de ativação, quando ele é ótimo, quando ele é muito alto, muito baixo. Isso também tem um pouco a ver com ansiedade, né? Sem dúvida nenhuma, porque a ansiedade, ela é um sentimento ou uma emoção, né? Vou usar como sinônimo sentimento e emoção aqui, que ela tem repercussão fisiológica na gente. Então, vamos pensar assim, o que seria o cúmulo de uma ansiedade súbita, que seria um susto que você toma. Batimento cardíaco sobe, frequência respiratória sobe. Imagina que tem um pitbull correndo na sua direção que você não conhece, né? Você vai ficar mais arisco, pupila vai dilatar, frequência cardíaca sobe, frequência respiratória sobe, você fica a musculatura fica mais arisca, você fica pronto para reagir. Mas uma ansiedade fisiológica, do mesmo jeito que ela pode te preparar para uma ação muito rápido, a partir do momento que você reavalia a realidade, ela pode baixar também. Então, por exemplo, você vê que na verdade aquele pitbull é do teu vizinho que gosta de brincar com você, ele está correndo para brincar, não está correndo para te agredir. No instante seguinte, tem um relaxamento. Frequência cardíaca baixa. Exato, aí você consegue relaxar. Esse é um exemplo de ansiedade que te preparou para uma ameaça, mas a partir do momento que você reviu a realidade, tanto a ansiedade quanto as repercussões fisiológicas, aos poucos, não é imediato, mas elas arrefecem. Né? Agora tem um momento que a ansiedade passa a ser um problema, que a pessoa começa a não dormir, a ter problemas para executar as tarefas do dia a dia. Que momento é esse que a ansiedade começa a atrapalhar? Olha, quando a gente fala de ansiedade, essa é uma das perguntas do milhão. Por quê? Justamente pelo fato da ansiedade ser um sentimento ou uma emoção comum no nosso dia a dia, todo mundo passa por ansiedade, as pessoas perdem muito facilmente a mão de quando essa ansiedade já se tornou uma ansiedade patológica. De modo que os pacientes vão buscar ajuda para a ansiedade quando eles já estão sofrendo semanas, meses ou anos a fio, com diversas repercussões, inclusive fisiológicas, da ansiedade. Quais são essas repercussões mais comuns? A gente pode pensar em algumas repercussões agudas ou algumas de caráter mais crônicas, né? Nas ansiedades mais agudas, por exemplo, são muito comuns os sintomas cardiovasculares, né? Se a gente pensar o cúmulo de uma ansiedade aguda, que seria um transtorno ou um episódio de pânico,
Então a pessoa tem taquicardia, sudorese, boca seca, pode ter dor no peito, sensação de palpitação, falta de ar até mesmo. E até alguns sintomas psicológicos. A pessoa tem medo de morrer, medo de enlouquecer. Então esses são sintomas de uma ansiedade mais aguda e intensa. Mas cronicamente a pessoa pode ter sintomas gástricos, por exemplo, sofre com o que o médico chama de dispepsia, né, mais acidez no estômago, sintomas de refluxo, pode ter sintomas intestinais, aumentam doenças inflamatórias, então se a pessoa já tem alguma doença inflamatória, a tendência é isso aumentar. Tensão muscular é muito comum, e muitos educadores físicos, fisioterapeutas trabalham com isso, e muitas vezes aquela tensão muscular que a pessoa tem aumentam as dores osteomusculares, e o fundo disso pode ser uma ansiedade crônica. Então, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, a ansiedade pode trazer malefícios, e não é só para o nosso conforto psíquico, é para a nossa saúde física também. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. No ranking dos países mais ansiosos do mundo, o segundo lugar é do Paraguai, com 7,6%, e em terceiro vem a Noruega, com 7,4%. E a ansiedade é talvez o mais citado pelas pessoas que têm dificuldade em dormir. Sem dúvida. É muito comum um tipo de relato assim, doutor, minha cabeça não para. Eu quero desacelerar para dormir, mas a minha cabeça não para. E aí eu pergunto, é muito importante isso, qual o conteúdo disso que está na tua mente quando você está lá querendo dormir? Eu fico preocupado com as coisas que eu deixei de fazer, com as coisas que eu fiz de errado ao longo do dia, poderia ter feito diferente, ou fico preocupado com as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Sim. E a pessoa fica remoendo aquilo, é o que a gente chama de remoer ansioso. Isso é na hora de dormir, está mais perceptível. Por quê? Porque as atividades já acabaram, já não está mais interagindo com ninguém, já não está trabalhando, não está estudando, não está em trânsito. E aí isso fica mais perceptível, Márcio. Mas normalmente a pessoa que tem isso à noite tem também durante o dia. Tanto que um dos fatores que a gente usa para avaliar o nível de ansiedade que a pessoa tem é assim, meu amigo, fala uma coisa, você está conseguindo se concentrar bem nas suas atividades, quando você precisa de concentração? Invariavelmente a pessoa fala assim, puxa, é mesmo, doutor, eu fico remoendo os meus problemas, as preocupações, eu acabo nem me concentrando naquilo que está na minha frente para eu fazer. Agora, você tocou nesse ponto da falta de concentração. Talvez uma das coisas que mais tirem o foco das pessoas hoje são as telas, são as mídias sociais, né? Parece que você sempre está fazendo alguma coisa e o celular está ali do lado e você consultando aquilo. O uso excessivo de tela, principalmente mídia social, isso pode ser um gatilho para desenvolver ansiedade? Márcio, aí eu acho que pode haver uma via de mão dupla aí. Pode haver uma via de mão dupla. E o que eu vou falar vale para depressão e para ansiedade, né? Então, saiu um estudo correlacionando tempo de tela com sintomas depressivos, por exemplo. Eu volto já para a ansiedade. Poxa, será que então o tempo de tela está causando depressão nas pessoas? Um outro jeito de pensar é assim, uma pessoa que está em depressão, ela tende a uma atividade solitária e passiva. E aí usaria mais. Aí usaria mais a tela. E relatos das pessoas falam muito isso. Falam, doutor, o único estímulo que eu tenho, a única coisa que me distrai um pouco é ficar passando o dedo assim no celular ou ficar maratonando uma série, aí aparece na tela, lá, você ainda está vendo? Você clica assim, continua, né? Para a ansiedade, como é que é essa correlação? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que tem uma urgência. Por exemplo, você está ansioso por causa de uma notícia. Pode ser uma ansiedade normal do dia a dia, mas às vezes a pessoa que sofre de ansiedade sofre demais com aquilo. E aquele senso de urgência é muito grande. Então a pessoa vai ficar consumindo mais informações que possam levar àquela informação que ele quer, consumindo mais conteúdos que possam levar àquela informação, por exemplo. É uma pessoa que acaba se comunicando muito mais do que ele precisa, justamente pela ansiedade. E aí varia de pessoa para pessoa o tipo de comportamento que a pessoa tem em função da ansiedade. Tem gente que fica muito inquieto, por exemplo, a gente até percebe, está ansioso porque está muito inquieto. E hoje, como a nossa vida é muito mediada pelo celular, pelo smartphone, pelas mídias de maneira geral, o aumento do consumo pode vir por causa da ansiedade. Então esse é um ponto. Qual que é a contramão disso? Olha, tudo que é mídia por aí quer a nossa atenção. E um dos jeitos de conseguir a nossa atenção
É manipulando nossos afetos, inclusive esses afetos com valência negativa, manipulando o que? A nossa ansiedade. Então, muitos dos conteúdos que nos prendem são conteúdos tensos e que geram ansiedade, e a gente é seduzido por eles mesmo sem perceber. Então, o que eu convido todo mundo que consome bastante informação, isso não necessariamente é um problema per si, mas que tipo de conteúdo que está te seduzindo? É um conteúdo que está te engrandecendo a alma? É um conteúdo que está te capacitando? É um conteúdo que está trazendo bons afetos? Ou é um conteúdo que está te trazendo tensão e é por isso que você está vidrado naquilo e consumindo cada vez mais? Aí fica a reflexão para quem está vendo a gente, né? Nós, brasileiros, passamos praticamente a metade do dia na frente das telas de smartphones e computadores. O Brasil só perde para a África do Sul ranking de países mais conectados. De 16 horas em média que passamos acordados, mais de 9 horas são na frente das telas. Então, se a gente voltar no tempo, 40, 45 anos atrás, então, quando você queria uma resposta para alguma coisa, você tinha que desenvolver a paciência, você tinha que, sei lá, ligar para alguém, mandar uma carta, abrir uma Barça, uma enciclopédia, para até chegar naquela resposta. Hoje, o meio ambiente, ele é, para absolutamente tudo, ou quase tudo, muito instantâneo, né? Então, por exemplo, nos aplicativos de mensagem, você manda uma mensagem, você vê que a pessoa lá leu, você já, né, você quer a resposta imediata. Você tem alguma dúvida, você consegue consultar ali, em segundos você tem resposta para qualquer coisa. Viver nesse meio ambiente, que as respostas são muito mais imediatas, eles têm a ver com esse aumento da ansiedade? Sem dúvida nenhuma, é uma potencialização. Acho que você tocou num ponto que a gente não podia não conversar. A ansiedade, naturalmente, nos leva a um imediatismo. Só que o que a gente chama de imediatismo hoje é muito diferente do que se chamava há 10, 20 anos atrás, como você falou. Se você estava ansioso por uma notícia, não adiantava você ficar apertando F5 na tela no computador para ficar... Não, você ia ter que esperar o jornal do dia seguinte, Exato. Ou um telejornal à noite, se fossem citar o assunto que você estava querendo saber. E hoje em dia, você falou bem, é praticamente ilimitada a possibilidade que você tem de ficar consumindo o tempo todo. Esse foi o Papo Saudável com o Dr. Fernando Fernandes. Se você quiser continuar acompanhando esse papo, é só ir em todas as plataformas da Jovem Pan que essa conversa vai continuar sobre ansiedade. Combinado? Chegamos ao final do Viva Bem de hoje, mas você acompanha mais do programa no canal do YouTube da Jovem Pan News e no meu canal Márcio Atala. O Instagram também tá cheio de cortes com os melhores momentos. E você já sabe, quem ajuda a fazer pautas e trazer os melhores assuntos é você. Não esqueça de interagir com a gente pelas redes sociais. Semana que vem a gente se encontra. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Realização Jovem Pan News. Raia e Drogasil juntas são RD Saúde. Por 1 milhão de vidas atendidas todos os dias. Por mais oportunidade. Por saber que um planeta saudável faz gente mais saudável. Por você. Por quem você quer cuidar. Sempre. RD Saúde é Raia, é Drogasil e muitas outras marcas juntas por uma sociedade mais saudável.